Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal e hoje vamos dando continuidade ao nosso curso de matemática básica, matemática do zero. Se você não assistiu a última aula, volta lá e veja, eu falei um pouquinho sobre números naturais e adição. Hoje eu vou dando continuidade aqui para falar um pouquinho sobre números inteiros e subtração. Então vamos lá. Assim como nos números naturais, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a origem desse tipo de número, né? Então, quando a gente olha para os naturais, só dando uma relembrada, a gente está falando de contagem, né? Então é uma forma mais fácil de você contabilizar coisas, né? Contar coisas. Quando a gente olha para os números inteiros, a necessidade deles existirem é, por exemplo, num lucro e prejuízo, né? O mundo passou por um período de ampla expansão econômica e começou a ser necessário a gente saber calcular prejuízo, né? Então, por exemplo, vamos supor que um cara lá vendia arroz. E esse cara que vendia arroz, ele sabia que ele tinha 200 quilos de arroz. E aí, vamos supor que ele vendeu, por exemplo, 10 quilos para alguém. Como que esse cara vai contabilizar que ele vendeu 10 quilos? Né? O que ele fazia, por exemplo, é colocar lá na ficha que alguém comprou 10 quilos, né? E aí, para facilitar, para saber que ele vendeu, né, no caderninho dele, sei lá onde ele anotava, ele colocava um sinalzinho, né? Um sinalzinho que é um sinal aleatório, que é simplesmente criado para fazer esse tipo de coisa. Aí, no final do dia, ele ia lá, olhava o caderninho dele, ele sabia que ele tinha 200 e ele vendeu 10, né? Então, no fim, sobrou 180 quilogramas de arroz, por exemplo. Então, esse sinalzinho foi criado justamente para facilitar essa contabilização de prejuízo, né? Uma outra necessidade é temperatura. Quando a gente olha para o grau Celsius, né, que é a nossa escala que a gente usa mais, existem outras escalas, né? Por exemplo, Kelvin, Fahrenheit, mas a gente usa o Celsius, né? E o Celsius ele é muito baseado na água. Então a água congela a 0 graus Celsius e evapora a 100 graus Celsius. Porém, existem temperaturas menores do que zero. E aí, se você não conhecesse números inteiros, o que você ia fazer? Só com os naturais. Você não ia saber resolver isso. Então, por exemplo, eu vou para um lugar que está menos 20 graus Celsius, é necessário esse sinal para eu saber que esse 20 está abaixo de zero e não acima de zero, né? Então, aí está uma outra necessidade dos números inteiros, né? Esse 20, menos 20, né, é um número inteiro. Vamos formalizar isso para vocês não se confundirem mais, tá? Assim como eu fiz lá com os números naturais, eu vou fazer aqui com os números inteiros. Os números naturais é o nzinho, que é com aquela perninha a mais, né, o nzinho, com a perninha a mais, que significa números naturais. Os inteiros, ele tem essa denominação assim, que é um z, né, o nome do conjunto. Johnny, naturais faz sentido ser um n, mas por que os inteiros não é i? O inteiro ele é z, e esse z significa Zahl. Zahl, não sei como pronuncia, é alemão, tá? Em alemão significa números. Se você quiser jogar lá no tradutor, você vai perceber que Zahl, em alemão para português, significa números. Então tá aí a criação do nome, tá? E os números inteiros, ele vem do infinito, e ele vai ter os números naturais com o sinal de mais na frente e o sinal de menos. O sinal de mais a gente não coloca, né? Mais ou menos a gente coloca. Então, por exemplo, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 2 e assim por diante. Ele é infinito. Assim como os naturais, ele é um infinito contável. Infinito porque são infinitos números e contável porque você sempre sabe quem é o próximo. Então, depois do menos 1 é o 0, depois do 0 é o 1, depois do 1 é o 2. E uma coisa que dá para perceber também, que se a gente olhar daqui para cá só, esses aqui são os números naturais. Significa, então, que os naturais está contido dentro dos inteiros, né? Então, o conjunto dos números naturais está contido dentro dos inteiros. Enfim, então o grande lance dos números inteiros é que eu tenho os naturais, né? E os naturais simétricos, né? Que são com número negativo. E isso vai para o nosso próximo tópico, que é a nossa querida simetria.
Quando eu olho para essa reta aí, o nome disso daí é reta real. Vou até escrever aqui embaixo. Reta real. E o grande lance da reta real é o seguinte. Nessa reta, que é infinita para o lado esquerdo e infinita para o lado direito, ela tem todos os números do mundo, tá? Então, na aula passada, a gente estudou os naturais. Então, tinha lá o 0, tinha lá o 1, tinha lá o 2, tinha lá o 3 e assim por diante, né? Hoje, a gente está vendo os inteiros, que também são os naturais e os seus simétricos. O que é simétrico? Vamos fingir que tem um espelho aqui no meio, ó. Certo? Então, para a direita eu tenho 1, 2 e 3. Para a esquerda eu vou ter, se eu olhasse no espelho, o 1, né? Eu teria depois o 2, depois eu teria o 3 e assim por diante. Como seria estranho eu ter de novo o mesmo número, né? O número 1, o número 2, o número 3. Eles colocam esse sinalzinho de negativo para dizer que eu estou falando do espelho, né? Do que está dentro do espelho, do simétrico. Então os números inteiros são todos esses números para a direita do 0 e para a esquerda do 0, os simétricos dos naturais, tá? Basicamente são os naturais com o sinal de negativo. Bem, o nome desse sinal é sinal de negativo, tá? Por isso que a gente está falando de subtração e esse é o tópico de agora. Ah, uma coisa legal, antes de eu finalizar, deixa eu voltar aqui para cima, é que os naturais estão contidos nos inteiros. Então, se eu fizer um conjunto dos inteiros, que é esse em vermelho, eu posso desenhar um conjunto dos naturais aqui dentro, tá? Então, esse é o conjunto dos naturais. Se todos os números... É infinito, é meio difícil pensar sobre isso, né? Mas se fosse possível colocar todos os naturais numa cerquinha e colocar todos os inteiros numa cerquinha, a cerquinha dos naturais estaria dentro da cerquinha dos inteiros. Maravilha. Bom, vamos falar de subtração. Por que falar de subtração? Porque eu já estou falando do sinal de menos aqui, né? Quando eu falo do sinal de menos, a gente logo pensa na subtração. E assim como a adição, a subtração também tem uma cara conhecida, que é um A menos B é igual a C. Né? Se você viu o outro vídeo, eu vou voltar que tá meio feio. Se você viu outro vídeo da adição, era o A mais B igual a C, né? Aqui eu tô colocando A menos B igual a C. Na soma, né, na adição, cada númerozinho desse, porque aqui tá uma letra, mas o que significa essa letra? Essa letra é um número qualquer, né? Você poderia exemplificar como 5 menos 3 é igual a 2, por exemplo. Ou 7 menos 4 é igual a 3, por exemplo, tá? Como pode ser qualquer número, eu tô colocando uma letra. Essa letra significa eu sou um número só, você não sabe qual é. Mas ela vai agir igual a um número, tá? Então eu tenho um número menos o outro que vai dar um outro número, tá? Lá na adição, cada desses números antes da igualdade são chamadas de parcelas. Você pode lembrar lá pensando na parcela de pagar seu carro, por exemplo. Você compra um carro e divide em 12 parcelas. Se você somar as 12 parcelas, você chega no preço final do carro. Aqui, os nomes vão ser um pouquinho diferentes. O A, ele é chamado diminuendo. Porque ele vai ser o cara que vai ser diminuído. Né? Pensa em dinheiro, você tem 50 conto. Você vai tirar 12, então 50 conto é seu A, o 12 é seu B, né? Então quem vai ser diminuído? O 50 conto, é o minuendo, né? Minuendo diminuído, pode crer? E o B é o subtraindo. Subtraindo. O que significa? É o cara que você está subtraindo de alguém. Subtrair é tirar. Então você está pegando um cara que vai ser diminuído e está tirando alguém. Por isso, subtraindo. O resultado final, ele é chamado de diferença. Então esse C é chamado de diferença. Ele tem esse nome porque esse resultado vai ser realmente a diferença entre o A e o B. Por exemplo, olha lá no exemplo. 5 menos 3. A diferença entre o 5 e o 3 são dois números, né? 3 mais 2 é igual a 5. Então é 2. A diferença é 2. A diferença entre o 7 e o 4 é 3. É o tanto de diferença entre o 7 e o 4. Por isso tem esse nome.
Show de bolas. Vamos resolver aqui algumas coisinhas então, para a gente saber como funciona a subtração. Então, aqui logo de cara, eu tenho o exercício 1, né, que é o mais fácil de todos. Assim como na adição, eu vou mostrar para vocês qual é a forma de resolver no papel, porque nem sempre você precisa fazer de cabeça isso daí. Você pode simplesmente fazer no papel, e existe uma forma de você fazer isso, e é sobre ela que eu vou falar agora. O nosso primeiro é o 50 menos 32. Assim como na adição, a gente vai usar os algarismos para ficar mais fácil. Então você coloca unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, se tiver centena embaixo de centena, se tiver milhar embaixo de milhar. Porque a gente vai subtrair por algarismo, porque daí vai ficar mais fácil. Então, olha só. 0 menos 2 vai dar um número negativo, então não é muito bom pra gente. Então o que a gente faz? A gente vai emprestar, isso aqui vai virar 4, né? A gente vai emprestar 1 lá do 50. Porque agora eu vou subtrair 2 do 10, né? E esse resultado é fácil, é 8. Tá? Então eu emprestei uma dezena, e uma dezena que eu emprestei virou 10 unidades, o que tá certo. 10 unidades é uma dezena. Emprestei uma dezena, agora eu tenho 10 unidades. Agora eu estou subtraindo 2 unidades de 10 unidades, que é 8. Beleza. Agora eu tenho 4 para subtrair 3, é 1. 18. Tá? Eu quero que você perceba que se eu pegar o 32, que é o subtraindo, e somar com 18... isso vai dar 50. Então, se eu pegar o subtraindo e somar com a diferença, eu vou dar o minuendo, o que faz algum sentido. Se eu tenho 50 e eu tiro 32, isso dá 18. Se eu tenho 18 e eu ganho 32, isso tem que dar 50. Tudo bem? Beleza. Exemplo 2. Então, aqui eu vou ter o 231 menos 157. Beleza. Mesma coisa, unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena. Beleza. 1 menos 7 eu vou ter que emprestar. Então aqui vai virar 2. Então eu emprestei uma dezena são 10 unidades. Então virou 11. 11 menos 7 é 4. Beleza. 2 menos 5, de novo, 2 não dá, né? Então vou emprestar 1 daqui. Uma centena são 10 dezenas. Então, 1 fica na frente do 12. 12 menos 5 é 7. E 1 menos 1 é 0. Então, o resultado aqui é 74. Novamente, perceba que se eu pegar o 157 e somar com 74, isso tem que dar 231. Tá? Olha só. Vamos relembrar lá a adição. Então, centena embaixo de centena, dezena embaixo de dezena e unidade embaixo de unidade. 7 mais 4 é 11. Sobe 1. 6 mais 7 é 13. Sobe 1. 1 mais 1 é igual a 2, 231. Assim como a gente tinha previsto. Tudo bem? Tranquilidade, né? Até aqui, a gente está olhando para quando o nosso minuendo, né? O primeiro número, ele é maior do que o segundo. Significa que se o quanto eu tenho é maior do que quanto vão tirar de mim, no final eu ainda vou ter alguma coisa. No meu terceiro exemplo, olha só. Eu tenho 101 e vão tirar de mim 130. Significa que ao final dessa conta eu vou estar devendo alguma coisa. Ou seja, isso daqui tem que dar negativo. Tudo bem? Então perceba, eu tenho 101 reais e eu vou ter que dar 130. Vão tirar de mim 130. Significa que eu vou ficar no vermelho. Isso tem que dar o número negativo. Então, antes da gente resolver qualquer coisa, a gente precisa fazer esse estudo entre esses números. Nesse caso, como eu vou ficar devendo, isso vai virar negativo. Tá? E como eu resolvo isso? Vou resolver de jeito errado, só para vocês perceberem, tá? Então, o primeiro jeito é o errado. Se eu pegar o 101 e subtrair 130, então olha só, 1 menos 0 é 1. 0 menos 3 não dá, vou ter que emprestar. Então aqui fica 0, aqui fica 10. Então é 7. 0 menos 1 não dá. Não dá para eu resolver, não dá para eu acabar essa conta. Por isso que assim tá errado. Então o que você tem que fazer? Você tem que fazer o estudo lá primeiro, descobrir se o resultado vai ser positivo ou negativo. Para descobrir isso é muito fácil.
Se o seu primeiro número for maior que o seu segundo número, vai ser positivo. Agora, se o seu primeiro número for menor que o seu segundo número, vai ser negativo. Então o que você vai fazer? Você vai fazer ao contrário. Ao invés de fazer 101 menos 130, você vai fazer 130 menos 101. Então olha só o que vai dar. 0 menos 1 não dá, vou ter que emprestar. Aqui fica 2 e aqui vem 1, né? Então 10 menos 1 é 9. 2 menos 0 é 2 e 1 menos 1 é 0. Como eu já sei que é negativo, você só coloca o número lá. Então, menos 29. Tudo bem? Então, 101 menos 130 é menos 29. Tudo bem? Então, para resolver, né, quando o seu segundo número é maior que o seu primeiro, você coloca o número negativo lá, troca eles de posições, né? Então, quem vai estar em cima, nesse caso, vai ser o segundo número, resolve e depois coloca o número lá. Beleza? Vamos fazer mais um. De novo, ó, exercício 4. 50 menos 62. 62 é maior do que 50. 62 é maior do que 50. Significa que eu vou acabar devendo. Se eu vou acabar devendo, eu coloco o número negativo. Como o 62 é maior que o 50, em cima eu vou colocar o 62. Sempre o maior número vai em cima. Tudo bem? Então, 62 menos 50. 2 menos 0 é 2. 6 menos 5 é 1. Como eu já sei que é negativo, vai ficar menos 12. Maravilha? Tranquilidade? Show de bolas. Beleza. Exemplo 5. Vou fazer duas subtrações. Aqui você pode fazer ambas ao mesmo tempo, tá? Então, vamos lá. Por que eu já não tô nem me preocupando com fazer um de cada vez? Porque eu sei que o número maior é o primeiro número, depois é o segundo maior, depois é o terceiro maior. Então, olha só. Uh, 50... Isso aqui é uma conta de menos, né? Então, vamos lá. 50 unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena. Beleza. 0 menos 5 não dá para ser feito, né? Então, eu vou ter que emprestar um cara daqui. Esse 5 vai virar um 4. Isso aqui vai virar um 10. Beleza. Agora dá, né? 10 menos 5 dá 0. Né? 10 menos 5 é 5. 5 menos 5 é 0. 4 menos 2 é 2. Menos 1 é 1. Então o resultado daqui é 10. Tá? Ah, mas e se, por exemplo, ao invés de ser o 15, né? Eu tivesse uma conta 50 menos 25 menos 16, por exemplo. Aí não dava. Porque olha só. 50 menos 25 menos 16. Ó, não adianta o que eu vou emprestar. Vou emprestar um aqui. Né? 10 menos 5 menos 6, isso ainda vai dar negativo, né? Aqui eu tenho 11. Não tem como eu resolver essa conta. Então, olha só o que a gente pode fazer nesse caso. Ao invés de emprestar 1, eu vou emprestar 2. E aqui vai ficar 20. Então, olha só. 20 menos 5 é 15. 15 menos 6 é 9. É 9. 3 menos 2 é 1. 1 menos 1 é 0. Esse resultado vai dar 9. O que está correto. Porque se eu tirar 15 dá 10, né? Se eu tirar 16 tem que dar 9. Então, fique esperto quando você for fazer, né, uma subtração com mais de um número. Lógico, você poderia fazer primeiro 50 menos 25, depois pegar esse novo resultado e tirar o 16, por exemplo. Também ia dar certo, tudo bem? Mas se você quiser fazer direto, você pode fazer. Só que daí, ao invés de emprestar 1, você vai ter que emprestar 2, ou talvez 3, ou talvez, enfim, o que for necessário. Último exemplo, menos 60, menos 40, tá? Então, olha só, eu já tô devendo 63 e eu vou dever mais 40, ou seja, no final, eu vou ficar devendo com certeza. Tudo bem? Então, se eu vou ficar devendo com certeza, não preciso fazer uma subtração aqui, porque se eu já tô devendo com uma coisa que eu já vou dever, é só somar as deveções, você não acha? Ó, tô devendo 10 reais para tal pessoa. Tô devendo 5 reais para tal pessoa. Quanto eu tô devendo no total? Não é 10 mais 5?
Olha só que loucura. Tô devendo 10, tô devendo 5. Então é menos 10 e menos 5. Quanto eu tô devendo no final? 15, menos 15. Mas o que eu fiz foi somar. Ou seja, nesse caso, se você tem menos e menos, você sabe que vai dar menos, né? Só que daí você vai somar. 63 mais 40, isso vai dar 3, isso vai dar 10. Menos 103. Então você estava devendo R$63 para alguém, devendo R$40 para outra pessoa. Para saber quanto você está devendo, você tem que somar. Faz sentido para vocês? Então eu somei, e como eu sei que eu estou devendo, o sinal é negativo. Maravilha? Tranquilidade. Para finalizar, assim como a adição, a subtração também tem algumas propriedades. Uma das propriedades da subtração é a anulação. O que isso significa? Significa que se eu pegar um número e subtrair ele mesmo, isso dá zero. Então, exemplo, 5 menos 5 é igual a zero. Beleza? E a segunda propriedade é do elemento neutro. O que é o elemento neutro? Se eu pegar um número e subtrair zero, isso vai dar esse mesmo número. Esse elemento ele é neutro, ele não vai fazer nada com essa subtração, com essa conta, né? Então o zero é o elemento neutro da subtração, assim como o zero também era o elemento neutro da adição, tá? Subtrair zero ou somar zero, tanto faz, vai dar o mesmo número. Só pra gente exemplificar, né? 3 menos 0 é igual a 3. Tudo bem? Não se confunda, 0 menos 3 é menos 3, né? Então, o elemento neutro é o zero, né? Quando a gente olhar, por exemplo, ó, 0 menos 3 é igual a menos 3. Perceba que isso daqui é um número inteiro. E isso daqui é um número inteiro. Lembra? Por isso que a gente estudou o conjunto numérico primeiro. Então, esse zero não está fazendo diferença nenhuma. Então, o zero é o elemento neutro da subtração, assim como o zero é o elemento neutro da adição. Maravilha? Espero que tenha sido bom para vocês de alguma forma. Vejo vocês na próxima aula. Falou!